Há 3 semanas atrás eu gravei um vídeo com a foto de Flávio Bolsonaro e o título "O candidato antissistema". Ali eu explico por que Flávio era visto como um candidato antissistema. E nos questionários, aí nas perguntas, vieram algumas perguntas. Marcelo, eu gostaria que você comentasse se o MBL é um movimento antissistema. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista político e sócio aqui do Instituto de Planejamento Estratégico IBESP, e hoje, na verdade, eu não vou fazer um react, eu vou responder algumas pessoas que me perguntaram que eu fizesse um comentário sobre se o MBL seria visto como um movimento antissistema. Eu fiz algumas anotações aqui para eu me guiar e me ajudar no meu pensamento aqui, mas primeiro eu gostaria de lembrar vocês que desde 2018, onde nós tivemos uma eleição realmente de ruptura do sistema, onde foi eleito o Jair Bolsonaro, a gente vinha com um monte de problema de Lava Jato e um monte de coisa acontecendo, e ali as pessoas colocaram no Bolsonaro, na imagem de Bolsonaro, a gente pode falar que não existia ali o bolsonarismo, né? Mas a imagem de Bolsonaro como alguém que estava rompendo com tudo que estava acontecendo no Brasil. E nessa eleição eu trabalhei na campanha de João Dória ao governo de São Paulo, e eu tive a oportunidade de conhecer o Kim Kataguiri e o Arthur Duval, porque eu trabalhava na área de fazer a pesquisa e depois eu fazia a orientação aos candidatos sobre a região dele. Não sei se você sabe, São Paulo é dividido em 63 micro-regiões e 15 meso-regiões. É importante o deputado entender o que pensa o Estado, mas também o que cada região entende para a campanha dele ser uma campanha mais assertiva, né? E nesse momento eu conheci e eu conversei bastante com eles, eu gostei muito, são 2 meninos muito inteligentes, e eu falei assim, olha, vocês estão num momento muito interessante do Brasil, onde as pessoas querem um rompimento do que vem acontecendo desde a proclamação da República, esse sistema que domina o Brasil, as mesmas famílias, e vocês estão vindo como algo novo. Aproveitem, surfem essa onda, vocês são inteligentes. E essa eleição foi interessantíssima, muito frutífera para os dois, porque eles tiveram acima de 400 mil votos, não vou lembrar de cabeça. A única coisa que eu lembro mesmo, depois fazendo uma análise, que isso é uma obrigação que eu tenho como cientista político, é analisar o pós-eleição. E eles tiveram voto em 644 das 645 cidades. É um caso excepcional de capilaridade de votos. Por que eu digo isso? Normalmente o deputado tem muito voto na cidade dele, muito voto na região que ele faz parte ali, e depois pouquinhos votos em outros lugares. Eles tiveram votos nas 644 das 645 cidades do estado de São Paulo. Então ali nascia 2 grandes lideranças, já com aquele carimbo de antissistema. E aí tem um detalhe importante aqui, né, que eu quero iniciar falando isso para vocês. Você não coloca com a sua narrativa você fala assim, olha, eu sou antissistema, tá bom? Na verdade, a percepção que o eleitor tem de você, tá? Não adianta você, com marketing, falar, olha, aqui está um candidato antissistema. Ali, o que tem, na verdade, é você, como eleitor médio brasileiro, tá? Pensa de quem é contra ou a favor de uma ruptura. Aliás, falando em responder reacts, eu estou aqui respondendo a uma demanda que as pessoas estão também me pedindo muito, que me trouxeram, e me pedindo muito que eu apresentasse pesquisas, mostrasse números, fizesse uma análise mais profunda. Para isso, a partir do dia 1 de março, nós estamos criando um espaço só para membros, tá? Então você vai poder aí no YouTube mesmo, clicar lá e ser membro do IBESP, e aí é onde nós vamos apresentar vídeos mais completos, onde eu vou apresentar pesquisas, análises mais profundas. A primeira análise que eu vou apresentar no dia 1 de março seria a força de Lula no estado de São Paulo. Tá? Então, nós realizamos uma pesquisa no estado de São Paulo, que é um estado-chave, onde Flávio Bolsonaro, se deseja ganhar, tem que abrir uma diferença maior do que Jair Bolsonaro teve nas eleições de 2022. E eu vou primeiro analisar no dia 1 de março, esse vídeo vai sair. Não sei se o espaço do Seja Membro está lá para você ver esse vídeo exclusivo. E aí, uma semana depois, aí eu vou analisar o Flávio, tá? Porque como é uma análise muito profunda, eu preciso detalhar, preciso mostrar dados, mostrar pesquisa para vocês, eu não posso colocar tudo num balaio só, tá bom? Então, se você quiser ser membro do IBESP e participar de uma leitura mais apurada de dados, fique à vontade, e você também está ajudando o canal. Aqui eu primeiro quero fazer, não é uma blindagem que eu quero fazer técnica, mas assim,
É importante, antes de eu continuar, dar uma explicação, um ponto fundamental aqui. Isso aqui não é o que eu vou passar para vocês, não é uma opinião minha. Tá? Isso aqui é o que eu faço as leituras de pesquisas quantitativas e qualitativas todos os dias e vou analisando os personagens, a imagem dos personagens. Quando a gente pergunta sobre um candidato, a gente qualifica essa imagem e pergunta qual a imagem que você tem dele e a gente descreve isso. Tá? Então não é uma leitura baseada em opinião pessoal, mas nas nossas pesquisas aqui. E eu não estou dizendo, Marcelo, dizendo, ele é antissistema, ele é sistema. Na verdade, eu estou mostrando como que o eleitor médio, ele interpreta cada ator entre bolsonarismo e o MBL, que são dois movimentos, né? E aí é importante deixar claro aqui, eu queria que você gravasse isso. Em eleição, a percepção do eleitor, ela está muito acima da narrativa. Como eu disse anteriormente, você não é o que você fala que você é, mas é o que o eleitor diz. A imagem do político, na cabeça do eleitor, ela tem um peso muito maior do que a biografia correta aliás, o eleitor tem a percepção que ele tem do político é muito mais importante do que a biografia correta do político, porque a percepção é o que vale na cabeça dele. Então, primeiro assim, o que seria um candidato antissistema, um movimento antissistema? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem, mas tentar resumir assim, como que as pessoas veem. Quando a gente pergunta numa pesquisa, olha, o que seria um candidato? Você quer votar num candidato que seja a favor do sistema que está aí ou que seja contra? A grande maioria quer votar contra. Tá? Só aí a gente pergunta, tá, então o que é um candidato que você que é antissistema? O que você enxerga nesse candidato? O que as pessoas dizem? O candidato antissistema é aquele que o sistema quer barrar. É aquele que quando ganha, o sistema não deixa governar, é aquele que é perseguido, é aquele que não faz parte do jogo tradicional, que não recebe propina tal. Então, é esse o candidato antissistema, o movimento antissistema. Então, na verdade, assim, existe na cabeça do eleitor médio, o candidato antissistema, o movimento antissistema, ele está em conflito real a todo momento em atrito contra as instituições, contra o STF, contra a imprensa e por aí vai, tá? Então, qual que é a lógica que a gente percebe, né? Em resumo, assim, né? Se o sistema bloqueia uma pessoa ou um movimento, ele é antissistema. Se o sistema incorpora esse movimento ou esse candidato, ele é do sistema. Então, simples assim, não tem o que discutir. Então, se existe um atrito entre um movimento ou uma pessoa, um candidato contra o sistema, mercado financeiro, STF, grande imprensa, centrão, partidos tradicionais, blá, 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 esse cara é antissistema. Agora, se existe um movimento comum ali junto, toca junto, não tem problema, não tem atrito, não atrito só de garganta, porque eu posso falar mal e depois estar sentado junto. Se não tem isso, aí faz parte desse sistema. Então, é com essa régua que a gente tem que entender como que o eleitor médio ele percebe o bolsonarismo e o movimento Brasil Livre. Vamos falar então como que as pessoas, na verdade eu vou recapitular o que eu falei no vídeo do candidato antissistema do Flávio, né? Como que as pessoas olham o bolsonarismo. E aí, por conseguinte, Jair Bolsonaro e depois Flávio Bolsonaro. O bolsonarismo tentou criar um partido. Não sei se vocês lembram, agora eu não sei se é Aliança pelo Brasil ou Aliança do Brasil. Eu acho que é Aliança pelo Brasil, né? Então, tentou criar, coletou as assinaturas, deu entrada e aí chegou a burocracia, foi lá e bloqueou. Percebe que aí já, eu tentei fazer o jogo certo, correto, de forma institucional e as instituições me bloquearam. Ganho um ponto para ele. O segundo ponto, né? Durante o mandato do Bolsonaro, eu não preciso dizer isso, mas o quanto que não houve de conflito contra as instituições. Né? Então, o Bolsonaro reduziu a taxa de juros para 2%, o que deveria ser uma alegria para o Brasil inteiro, e o jornal senta o pau no cara. E aí você fala, poxa, o que está acontecendo? Não estou entendendo o que está acontecendo. E aí, qualquer atitude que o Bolsonaro tomava, cacete. Aí o Bolsonaro tenta colocar lá o delegado Ramagem como chefe da Polícia Federal. Chega lá, diretor da Polícia Federal, chega lá, o sistema bloqueia. Então, as pessoas, na cabeça das pessoas, e aqui tem um detalhe interno de pesquisa, que é o seguinte, até mesmo pessoas da esquerda acham esquisito isso. Fala assim, poxa, por que bloqueiam tudo que o cara faz?
E aí ele, mesmo não, as pessoas não gostando dele, começam a ter uma percepção, falam assim, esse cara aí parece que ele está contra forças muito fortes, né? Ele é muito fraco para bater de frente com essas forças. Assim. Então, essa é a percepção que as pessoas tinham aí do Bolsonaro. Ele tentou fazer as coisas de forma correta e ali ele tinha um problema que sempre ele batia de frente. Então, isso aí constrói uma imagem na cabeça do eleitor médio de antissistema, né? E nas pesquisas, tanto quantitativas quanto qualitativas, essa imagem é muito clara em relação ao bolsonarismo, por isso que eu fiz questão de gravar um vídeo inteiro ali falando do candidato antissistema que representa o bolsonarismo, que é o Flávio. Agora, vamos falar do outro lado da moeda, que na verdade é a resposta que eu quero dar aqui para alguns amigos que pediram ali um comentário meu sobre isso, e o comentário e eu tenho que ser muito sincero, eu tenho meus sentimentos internos aqui, mas eu tento colocar para vocês o que o Brasil pensa através das pesquisas, né? Às vezes eu pego uma pesquisa numa cidade, num estado, às vezes um estado muito longe de São Paulo, onde eu estou, para tentar te falar, olha, o que estão falando lá, tá? Através de pesquisa, que é nesses vídeos exclusivos de canal A Membro, não posso mostrar a pesquisa de cliente, claro que não, mas as pesquisas que a gente faz por fora e também as minhas análises que eu faço de pesquisas gerais, eu vou trazer para vocês no canal, por isso, quando abrir lá o Seja Membro, entra lá comigo, tá bom? Falando do MBL, né? O MBL, falo assim, eu quero entrar na política formal. Legítimo demais isso, né? Então, ele foi lá, quero criar um partido. Foi lá e conseguiu, coletou a assinatura, deu entrada, foi homologado, conseguiu o número e hoje o MBL tem o Partido Missão. Muito bom. Então, assim, eu quero entrar da forma institucional, eu quero ter meus deputados, eu quero ter meu dinheiro, eu quero trabalhar. Então, o partido foi aprovado pelo TSE, pelo que eu saiba, não teve contestação. Então, legal, com o registro homologado e tudo certinho. Na cabeça do eleitor, quando você coloca essa situação numa qualitativa, o que fica na cabeça do eleitor? O sistema autorizou o MBL estar na política institucional. Ele não bloqueou e falou, opa, não quero MBL aqui recebendo fundão, por exemplo. Tá? Então o sistema aprovou. E aí fica muito claro, assim, ao invés do TSE, do sistema, da burocracia brasileira barrar, na verdade incorporou o MBL. Tá? E outro ponto que também fica na cabeça das pessoas, do eleitor médio, foram as atitudes do Kim Kataguiri, que em 2018 ali, ele é o nome mais forte hoje, o Renan Santos vai sair candidato a presidente, o que é legítimo e legal, ele é jovem, ele tem que realmente sair candidato. E aí a tentativa do Renan de buscar esse voto antissistema talvez seja prejudicado não pela pessoa dele, mas por esse histórico que eu estou contando que foi sendo colocado dentro da cabeça do eleitor médio, né? Então, primeiro, porque entrou na política formal, diferente do bolsonarismo que teve que entrar num partido já existente, que é o PL. Mas e aí nas atitudes do deputado Kim Kataguiri, que ele teve uma eleição fantástica, como eu disse para vocês, e aí ele foi lá na casa do Bolsonaro, não me lembro muito bem, porque eu estava muito focado na campanha do Estado de São Paulo, e aí ele apoiou, ele estava junto com o Bolsonaro naquela campanha, foi eleito junto ali num grupo com o Bolsonaro. Aí logo depois ele começou a ter movimentos contra Bolsonaro, também e o governo Bolsonaro, também é legítimo. Ninguém é obrigado a ficar ali. Se você é eleito com um cara e você não gosta das atitudes, você não pode falar, eu não concordo com isso e eu vou contra. Mas as atitudes que foram sendo colocadas pelo deputado, por exemplo, pedido de impeachment junto com as pessoas do PT e com outros deputados do Centrão. Então, na cabeça do eleitor médio começa a falar assim, opa, ele está se juntando ao Centrão. E também manifestações, se eu não me engano, que foi fazer manifestação junto com grupos de esquerda lá contra o partido do Bolsonaro. Então, perceba, enquanto tudo que aconteceu e vem acontecendo com o bolsonarismo mostra que existe uma ruptura com o sistema, tudo que aconteceu com o MBL depois das eleições de 2018, onde foi sendo incorporado na cabeça do eleitor médio, não é opinião minha, pesquisa, foi ficando claro que o MBL se incorporou ao sistema, ou seja, que ele faz parte do sistema. Tá? E aqui eu queria deixar um ponto, uma percepção fundamental que eu gostaria que vocês tivessem, né? Que antissistema não é uma identidade ideológica. Tá?
eu tenho uma identidade ideológica, eu sou antissistema. Não é nada disso, né? É uma posição simbólica. Uma posição simbólica. E através de símbolos que vai plasmando na cabeça das pessoas se você é contra ou a favor de tudo que está aí, que é o sistema. Tá? Então, isso é importante ficar claro, porque eu estou falando para você que vai ser candidato amanhã, que você é revoltado com tudo que está aí. Se lá na frente você se incorporar a tudo que está aí, de uma forma direta ou indireta, e às vezes eu estou falando isso, às vezes o MBL nem se incorporou porque quis, é porque aconteceu, mas perdeu essa força de ser aquele rompimento do que está acontecendo no Brasil. Tá? Então aqui não é uma discussão de certo ou errado, é do que o eleitor percebe. Tá bom? Então o eleitor hoje percebe realmente o bolsonarismo como um movimento antissistema, respondendo aos meus amigos e minhas amigas lá dos questionamentos que fizeram com o MBL. Me desculpem, tá? Se o pessoal do MBL tá, fiquei chateado com o Marcelo porque ele falou que a gente é contra o sistema. Na verdade, eu não estou falando contra o MBL, na verdade eu estou lendo pesquisas dizendo como o eleitor médio vê. Talvez eu esteja ajudando o MBL a ter uma leitura das ações, para que, se o desejo é ter simbolismo, mostrar que é antissistema, vai ter que criar símbolos que mostrem ser antissistema. Tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.